Esta será uma videoaula diferente, porque eu não vou resolver uma questão. Eu vou ensinar, vou dar algumas dicas de como interpretar uma questão para chegar na resolução. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer aí o carinho de vocês que têm acessado o meu site, pessoal aí que tem acessado o YouTube no meu canal, deixando comentários no meu canal, nos vídeos, pessoal do Twitter que estão passando para frente aí, falando sobre o meu site, as videoaulas, ou então deixam lá aquelas mensagens diretas para mim, enfim. Gostaria de dizer a todos muito obrigado e que todo esse carinho, quantidade aí de pessoas que estão entrando no meu site, me incentiva a cada vez mais fazer essas videoaulas. Peço desculpas até por não poder fazer uma quantidade maior, mas é complicado conciliar vida profissional, mais a vida acadêmica. Eu faço duas faculdades, engenharia elétrica e licenciatura de matemática, com essas videoaulas, mas na medida do possível pretendo aí continuar com esse projeto para fazer mais videoaulas e ajudar aí o pessoal que estão me dando feedback aí com tanto carinho, ok? Então vamos lá. Vamos aí primeiramente as dicas. Qual é a principal dica? Eu diria que é a mais importante de todas para se resolver uma questão. Ler. Ler com quê? Com muita atenção. Ah, você deve estar se falando, isso aí eu já faço. Todo mundo sabe disso, né? Outra dica, ler devagar. Muito bem. Você deve estar aí, nossa, mas isso aí está todo mundo cansado de saber, não é verdade? Ou então de ler devagar. Como é que eu vou ler devagar se no concurso público tem tanto pouco tempo, no vestibular tem tanto pouco tempo aí para resolver? Enfim, eu quero chamar a atenção para isso. Às vezes, é melhor você investir um pouquinho de tempo lendo com muita atenção e um pouco mais devagar e resolver aí a questão e acertar a questão, do que às vezes você aí dá uma lida rápida na questão, resolver, opa, tem uma alternativa, vai lá e marca. Mas só que você, por ler muito rápido, não reparou em algum detalhe aí de alguma pergunta, que às vezes você no meio da resolução encontrou um dado que tem na alternativa, mas não é o que está perguntando. E às vezes o tempo que você ganha por ler um pouco mais rápido a atenção, na verdade acaba sendo um desperdício, que você acaba perdendo a questão. Por que que eu falo isso aqui? Ler com muita atenção e ler devagar. É muito comum a gente até passar despercebido disso, mas às vezes uma vírgula pode mudar todo o significado de uma interpretação. Um ponto, uma vírgula que a gente passa direto, muda o sentido. Por isso que eu chamo muita atenção para esse ponto. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um problema de porcentagem, digamos assim, né? Um exemplo aí para a gente estar trabalhando. Olha só, estão lendo no problema, vamos supor assim, que um fulano vende um produto e ele tem um lucro de 80% em cima desse produto. Aí por algum motivo, esse lucro reduziu em 10%. Aí eu tenho uma outra opção, esse lucro reduziu para 10%. Qual é a diferença? Olha só, é pequena. Se você ler muito rápido, às vezes você pode ler um para na linha de baixo ou um em na linha de cima, fazer uma atrapalhada aí, uma salada mista. E olha só como muda o significado. O lucro era de 80%, não era? Nós temos aqui 80%, marca aqui, de lucro. Se ele reduziu em 10%, significa que o seu lucro, ó, era de 80%, reduziu em 10%. Ou seja, o seu lucro passou a ser 70%. É um bom lucro. Mas agora, reduziu para 10%. Reduziu para 10%. Ou seja, você tinha um lucro de 80% e ele caiu para 10%. Seu lucro passou a ser apenas 10%. É uma diferença brutal, hein? Imagine se esse é um dado para fazer algum cálculo, para resolver alguma coisa. Outra coisa que eu quero chamar muita atenção, e ó, parece besteira, mas muita gente acaba errando a questão com essa palavrinha aqui, ó, sobrou. Fora de brincadeira. Tem até uma questão de porcentagem com essa palavrinha aqui, ó. Se você assistir vídeo aula número 38, porcentagem 38, se não me falha a memória.
É uma questão assim. Inclusive foi uma questão sugerida aí por um colega aí que está assistindo as videoaulas, deixou lá no YouTube, por favor, dá para resolver aí para mim essa questão? Era uma questão assim que a pessoa recebia um determinado salário. Ela gastou 20% desse salário e do que sobrou gastou mais 10%. Toma cuidado com esse sobrou. Nós temos isso em questões de porcentagem, questões de divisão proporcional, questões de equação. Pode ter isso questões de frações, principalmente eles amam colocar essa palavrinha em questões de frações. Por quê? Toma cuidado. Quando um assunto, um valor é fácil, por exemplo, ele tinha R$2.000, usou 20%, aí depois usou mais 10% do que sobrou, até R$2.000. Se ele usou 20%, ele usou R$400, não é verdade? 20% aí de R$2.000, só como faz a conta de cabeça. 20% de R$1.000 é 200, então 20% de R$2.000 é 400, é o dobro. Então ele usou R$400. Opa, eu tinha 2.000, usei 400, sobrou 1.600. Depois ele usou mais 10% do que sobrou. Então ele usou 10% desses 1.600, usou mais 160. Assim é fácil, não é? Mas às vezes aquelas questões de frações. Um caminhão levou 1/3 da carga na primeira viagem. Na segunda viagem ele levou mais 1/3 do que sobrou da viagem anterior. Na terceira viagem ele levou 2/5 do que sobrou na viagem anterior. Toma cuidado, Nós temos aqui a nossa primeira viagem. Sei lá, ele levou 1/3. Segunda viagem, ele levou também 1/3. Mas do que sobrou. Muito bem. Se na primeira viagem ele levou 1/3, sobrou quanto? 2/3. Então na segunda viagem ele levou 1/3 do que sobrou. Ele levou 1/3 de 2/3. Na terceira viagem, ele levou 2/5 do que sobrou. Olha só. Você tem que ver quanto que sobrou da viagem anterior para usar aqui. Às vezes pode até ser óbvio em algumas questões. Outras questões pode passar despercebido. Toma cuidado com isso. Eu estou enfatizando essa palavra sobrou porque muita gente erra. Não é brincadeira. Tenho experiência com isso com meus alunos. Muita gente erra por ler rápido. Sabe qual é o maior problema? A gente lê aquela questão. Aí você fala assim, opa! Essa questão é fácil. Nossa, essa aqui foi feia. Finge que eu não rabisquei isso, tá? Que até eu fiquei assim abismado com esse tracinho que surgiu aqui, tá? Essa é fácil, na verdade. Te garanto uma coisa. Por você achar que essa questão é fácil, a probabilidade de você errar aumenta muito. Existe alguma estatística para isso? Acho que não. Mas eu percebo nos meus alunos lá. Pessoal, opa, essa é fácil. Vou resolver. Pá, 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 pá. Chega lá no final. Não dá certo. Por quê? Errou ali em alguma continha lá no meio, alguma besteirinha que simplificou errado, tal, lá. Achava que era fácil, não prestou tanta atenção, dançou. Ou então ele vê que é fácil, ele dá uma bate-olho na questão, já resolveu um monte dessa. E às vezes a pergunta é um pouquinho diferente do que você está acostumado, aí acaba perdendo a questão simplesmente porque não prestou atenção na pergunta. Agora, qual é a segunda grande dica? Uma questão muito difícil é você anotar os dados dessa questão. Sério, isso ajuda muito. Eu uso essa técnica para descobrir. Anotar os dados. É só isso? Anotar os dados basta? No primeiro momento, sim. Mas qual é a segunda dica muito importante que você pode fazer aí, para te facilitar? Separar esses dados. Separar como? Por situações. Por exemplo, situação 1, situação 2, ou João, Maria, José. Você vai separar esses dados. Primeiro você anota todos os dados, depois você separa. Você pode observar que nas minhas aulas a primeira coisa que eu faço é separar os dados. E muitas vezes já deixo separado nas situações. Primeira situação, segunda situação, você pode reparar, eu faço isso.
Eu não faço detalhadamente para não prolongar muito a videoaula, mas eu faço isso para resolver as questões aqui na resolução. Aí qual é o grande truque disso? Separou lá situação 1, situação 2, situação 3. Ótimo, o que eu ganho com isso? Você olha aqui, ó, na situação 1, eu tenho tal dado e tal dado. Opa, dá para descobrir aqui, ó, um dadinho extra. Na situação 2, ele deu, ó, tal dado e tal dado. Mas olha, por causa desse dado aqui que eu descobri à toa, eu consigo aí descobrir um outro dado aqui. Aí na situação 3 eu tenho aqui, ó, olha só que interessante, tenho esse dado aqui que eu descobri, ó, vou estar usando aqui nessa situação. Aí, ó, você lembra lá daquele primeiro dado lá na frente, você acaba usando aqui. O que você faz? Anotou todos os dados, separa? Qualquer coisa a mais que você possa descobrir, por mais simples e óbvio que seja, anote. Por exemplo, 60% são mulheres, ou então 40% são homens. Anota lá, para não esquecer. Isso ajuda muito. Outra dica muito importante: anote a questão, as palavras-chave da questão. A questão está pedindo o quê? Sublinha lá se você vê alguma coisa, ó, posso esquecer disso, deixa lá marcado, sublinha, faz uma estrelinha, faz qualquer coisa. A questão é muito importante, presta atenção com ela, certo? Outra coisa aí que eu quero chamar a atenção: leia primeiro o texto uma vez, normal, devagar. Depois leia a segunda vez, sublinhando as palavras-chave, o que é importante. Sublinhe os dados. Depois você pega e anota esses dados. Depois você separa esses dados por situações. Essa repetição faz com que o seu cérebro comece a processar quais são as informações que você tem. E aí você começa a descobrir essas informações mais simples. E através dessas informações, você vai descobrindo outras. O que é a interpretação? A interpretação é um processo investigativo. É brincar de ser detetive, achar a resposta. Não fique pensando assim, você bate o olho numa questão, papum, já sei. Claro, tem algumas questões que dá para fazer assim, mas uma questão complicada, nós temos que fazer esse trabalho aqui investigativo, lá, bater a cabeça, pensar, opa, como é que vamos descobrir aí a resposta? Finge que está você imaginando aí que você está investigando um crime, certo? Qualquer informação que você tenha pode ser a palavra-chave para encontrar o resultado final da questão. Outra coisa, quando você estiver estudando, isso é essencial. Essencial. Vou escrever bem grandão aqui, ó. Não desista. Não desista, em hipótese nenhuma. O fato de você bater cabeça para resolver vai fazer você desenvolver um raciocínio lógico matemático. Essas dicas aqui servem para matemática, para física, para vestibular, para concurso público, para química, tá? Não desista. Você está estudando, bata a cabeça. Tenta uma, tenta duas, tenta três vezes. Olha a resposta. A resposta deu 400. Pô, o que eu estou fazendo errado? Eu não estou chegando na resposta. Tenta resolver de uma maneira, vai de outra, vai. Não conseguiu? Dá um tempo, respira. Mais tarde tenta de novo, ou vai no dia seguinte. Essa necessidade de ficar batendo a cabeça faz você desenvolver um raciocínio lógico matemático. Não tem como ensinar um raciocínio, falar assim, é assim que você vai resolver. E não tem como você ensinar um truque. Assim, as dicas que eu estou dando para resolver são essas, mas a lógica em si você adquire com o tempo através de batendo a cabeça e quebrando a cabeça para resolver. Você vai começando a pegar umas artimanhas. Isso faz toda a diferença. Essa maneira que você olha para a questão, não, vou driblar por aqui, vou dar um jeitinho, sempre seguindo todas as regras de matemática e não inventando nada. Não, eu vou sair pelo escanteio, dar uma voltinha por aqui, se eu fizer assim, se eu fizer assado. Essas artimanhas fazem você desenvolver seu raciocínio lógico matemático e você olhar para uma questão e conseguir resolver. Tem algumas questões que são muito difíceis, você precisa estar com um raciocínio muito apurado.
A matemática exige paciência. Preguiça e matemática são duas coisas que simplesmente não combinam. Você tem que estar lá batendo a cabeça no exercício. Não adianta aí só ler a resolução e achar que se você pegar uma questão diferente você vai conseguir resolver. Talvez sim, mas provavelmente não. Você precisa treinar isso lá, pegar o lápis, papel, caneta e ficar lá fazendo as continhas, refazer, marcando. Não é ficar copiando a resposta. Fez uma vez, bateu a cabeça, vai no dia seguinte lá, sem olhar na resolução, tenta fazer de novo. Ah, não estou conseguindo, vai por ali, vai por aqui. Às vezes você descobre maneiras diferentes de se resolver. Matemática tem isso. Às vezes você tem, às vezes não, a maioria das vezes você tem dezenas de caminhos para chegar lá na sua resposta final, no seu alvo. Você pode seguir qualquer um deles, existem mais fáceis e outros mais difíceis, ok? Comece aí uma outra dica, comece a fazer essas passo a passo com questões que vocês já estão mais familiarizados. Por exemplo, tenho facilidade com juros simples. Pega umas questões de juros simples, faz isso passo a passo. Aí você vai pegar umas questões mais difíceis ali, você vai começar a colocar isso em prática. Tem uma hora que vai virar automático. Eu uso esse processo, essas dicas de interpretação, para descobrir as questões. Muitas vezes eu tenho que parar aqui, o que ele quer aqui? Preparar, prestar atenção, não é simplesmente sair resolvendo. Não é porque eu sou professor que eu bato o olho na questão e já sei o que fazer, não. Eu faço todo esse processo investigativo para chegar na resolução. Isso é muito importante. Ok? Muito importante mesmo. Outra dica que eu quero dar a vocês. Essa dica aí também para vocês aí que estão estudando. Não perca o foco. Não desista. Corra atrás dos seus objetivos. Não deixe para depois. Estude, nem que seja um pouquinho todo dia. Isso é muito importante. Certo? Muito importante mesmo. Olha só, matemática, o pessoal fala, é a mãe de todas as ciências. Por quê? Matemática não é para ser difícil. Matemática tem uma coisa, a maioria das pessoas não acredita, mas é verdade. Matemática é uma ferramenta. Por que eu digo isso? Vamos imaginar lá que você vai pregar um prego numa madeira. Eu gosto desse exemplo. Você pode usar um alicate para ficar batendo? Pode. Você pode usar o cabo de uma chave de fenda? Pode. Você pode usar um martelo? Pode. Você pode usar uma marreta? Pode. Você pode pegar um trator e passar com o trator por cima para afundar esse prego? Pode. Qual é o seu objetivo? Enfiar esse preguinho dentro da madeira. Você vai conseguir? Vai. Tanto com o cabo da chave de fenda, se for grossa, o alicate, o martelo, a marreta, o trator. Mas qual que é a maneira mais prática? Provavelmente, um martelo aqui seja o suficiente para enfiar o pregozinho aí na madeira. Matemática é isso. Matemática é você desenvolver um raciocínio para você saber analisar qual é a ferramenta matemática que você vai usar para resolver aquela questão. Você pode usar muitas ferramentas, mas só que você precisa ver qual é a ferramenta mais fácil. Você usando um cabo de chave de fenda, você vai conseguir empurrar o prego lá para dentro. Mas é mais prático usar uma ferramenta como um martelo para resolver aquilo. Ou então, existem ferramentas mais elaboradas, mais complicadas, digamos assim, de serem usadas, por exemplo, um trator, né? Onde você vai conseguir um trator para enfiar um prego numa madeira? Mas existem ferramentas na matemática para uma determinada questão, se tornaria um trator. Você vai dar lá a volta ao mundo, mas você vai chegar na resposta. É que nem o pessoal brinca, é usar canhão para matar mosquito, certo? Como é que você vai perceber qual é a ferramenta ideal para ser utilizada? Treinando, praticando, fazendo essas dicas de interpretação, esse processo investigativo. Não tem outra maneira. Isso é o raciocínio matemático. É saber identificar qual é a ferramenta mais adequada para resolver a questão. Só isso. Interpretar direitinho lá, ver as informações e decidir qual é a ferramenta que você vai usar. Depois,
resolver as continhas, vira brincadeira, ok? Bem, espero que tenham gostado dessas aulas. Quem ainda não conferiu meu site, dá uma entrada lá. E espero que você tenha gostado. Lá tem resoluções de questões de alguns assuntos. Espero em breve aí expandir para novos assuntos. Também espero que você tenha gostado, ok? Um grande abraço e obrigado.